Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar de NFL. Vamos falar dos vencedores e perdedores da semana 16 da NFL. Um dos perdedores sou eu, porque fui dormir tarde, né? Você vai perceber a voz de sono aqui um pouquinho, porque eu fui dormir tarde e falei assim, vou deixar gravado. E aí um comentário ou outro falava na situação do Tampa Bay Buccaneers vencer o Dallas Cowboys. E aí eu sou um derrotado porque eu tive que acordar cedo, percebi que não tinha rolado como eu tinha imaginado e estou aqui gravando mais uma vez para tentar evitar um conflito antes da viagem com a família, né? Então, correndo aqui para gravar, mas quero passar a melhor informação para vocês. Então, deixa aquele like, né? Prestigia aqui a gente, graças pelo esse esforço que eu estou fazendo aqui. Então, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Não vou negligenciar o Toque Passa nesse período de férias. Cara, se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da Duke, a bola da Wilson igual usada na liga e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanatic que é a nossa parceira, aqui embaixo na descrição tem link, tem cupom de descontos e vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então começar passando ao cenário de playoff, que foi isso aqui que me derrubou, né? Eu quis passar o cenário para vocês e aí eu acabei falando mais do que eu devia sobre uma possível vitória do Tampa Bay Buccaneers e essa derrota pro Dallas Cowboys mudou bastante o cenário. Buccaneers, que a gente comenta, vamos lá, colocar aqui na tela, os Chiefs vão passar primeiro pela AFC, né? Chiefs já classificados, campeões da divisão e muito perto de garantir o seed 1. Falei da vitória dos Chiefs no sábado, no vídeo do domingo, você pode conferir aqui em cima. Buffalo Bills tá na briga ainda, sonhando por esse seed 1. E Steelers, Texans ganhou já a divisão, não vão subir. E Steelers e Ravens ainda brigam pela NFC Norte. Isso aqui ainda vai mais longe, o duelo desses times, né? Com essa vitória dos Ravens agitando bastante essa divisão. Na briga pela vaga de wildcard, Chargers e Broncos, possivelmente os dois times que vão se classificar, porque estão com 9-6, precisa acontecer uma tragédia, esses dois times aqui precisam cada um deles só de uma vitória para se garantir nos playoffs. Colts, Dolphins e Bengals ainda sonham, né? Mas estão com campanha 7-8, ainda negativa, 2 jogos atrás. Precisa de 2 derrotas de Chargers e Broncos. Dá uma chancezinha maior para os Bengals, porque tem um confronto direto contra os Broncos na próxima semana e aqui pode atrapalhar. Mas ainda assim, mesmo que os Bengals vençam, precisam torcer para os Chiefs ganharem dos Broncos na última semana, para aí sim conseguir a vaga nos playoffs. Lá na NFC nós temos os Lions em primeiro com 13 vitórias e 2 derrotas, venceu ontem mais uma vez. Os Eagles perdem um pouquinho de contato, não ganharam a divisão ainda, mas perdem um pouquinho de contato porque perderam o jogo ontem para os Commanders, né? Um dos grandes derrotados do final de semana é a equipe do Philadelphia Eagles. E os Vikings venceram 13-2 também, ó. Lions e Vikings, a gente pode ter certeza, vai ser o Sunday Night Football lá na semana, né, 18, na última semana, porque isso aqui vai valer a divisão, isso aqui vai valer o seed 1, muito provavelmente, esse duelo entre Lions e Vikings. Rams com a mão na taça na NFC Oeste, Falcons agora assumindo o controle na NFC Sul, né, com a derrota do Tampa Bay Buccaneers. Packers e Commanders devem levar a vaga de wildcard. Quem está na disputa? Buccaneers e Seahawks. Só que campanhas, né, com 8-7, nós temos os Commanders e os Packers, que são as vagas de wildcard, com 10 vitórias. Então, o mais provável é que a gente tem aqui, os Packers jogam contra os Saints nessa segunda-feira, mas o mais provável é que esses times estejam na disputa justamente por conta das divisões permitirem sonhar, né? Mas é pouco provável que eles consigam uma classificação. Os Vikings já estão levando nesse momento, os Vikings ou os Lions vão ficar com umas vagas de wild card, isso é óbvio, né? E aqui essas duas outras não acho que vão sair do controle de Packers e Commanders. Buccaneers e Seahawks estão vivos graças às situações da divisão deles, né? Esse é o cenário. E por que eu fiz questão de passar aqui? Porque o Tampa Bay Buccaneers é um dos grandes derrotados do final de semana, uma derrota para o Dallas Cowboys. Cara, isso aqui me surpreendeu, isso aqui me pegou de jeito mesmo. Um começo de jogo lento do Tampa Bay Buccaneers, talvez acreditando, né? Acho que os Buccaneers me ouviram e falaram assim, cara, é mesmo, né? A gente já ganhou esse jogo. A gente acabou de meter 40 pontos nos Chargers, a gente tá tranquilaço, 4 vitórias seguidas. Tá tudo bem, né? Estamos jogando no AT&T Stadium, que é salão de festa dos outros. Vamos ganhar aqui dos Cowboys e não vai ter problema nenhum. E acabaram perdendo
pelo começo lento, ficaram 10-0 atrás, depois 17-7 atrás também, 20-7, cara, não conseguia embalar, não conseguia ir adiante e acabou pagando por essa inconsistência, né? Quando tentou reagir na reta final, sofreu com turnovers, teve uma interceptação do Baker Mayfield e a principal delas foi um fumble sofrido pelo White já na reta final. Você precisava de um field goal apenas para vencer, caminhando com a bola. O Baker acaba escapando ali de uma pressão enorme, né? Ele sai pelo meio, uma jogada maluca, consegue fazer o passe para o White e o White não guarda direito a bola. O Bland rouba a bola dele, quando está caindo no chão, força o fumble, faz o turnover e fica com ela, garantindo a vitória. O Dallas Cowboys, que já entrou eliminado do jogo, né? Então já não tinha aquela motivação, tá aí brigando, né, para fazer uma campanha, quem sabe até que terminar com campanha positiva, quem sabe garantir uma renovação de contrato do Mike McCarthy, né? Não dá para descartar essa história não. Tem torcedor dos Cowboys que está pensando se comemora muito bem essa vitória sobre os Buccaneers, e os Buccaneers estão numa situação mais complicada. Por quê? Os Falcons venceram os Giants como era imaginado que ia acontecer. 34-7, sem problema nenhum, né? Michael Penix Jr. fez a sua estreia como quarterback titular da equipe dos Falcons. Não foi uma atuação assim magnífica, mas era um jogo que se esperava que vencesse e a defesa fez sua parte. A defesa conseguiu 2 pick six, porque é Drew Lock, porque esse time dos Giants é horrível. Os Giants com a mão na first pick do draft. Resta saber se vai ser com o Brian Daboll, se vai ser, né, com esse front office, o que vai mudar nessa equipe dos Giants. Mas o Michael Penix teve uma interceptação que é ruim até colocar na conta dele, né? Porque ali é muito mais culpa do Kyle Pitts. O Pitts tá uma decepção tremenda mesmo, e ele que entrega a bola. Tem problemas no ataque dos Falcons, não dá pra negar, né? Não era simplesmente mudar o Kirk Cousins, colocar o Michael Penix, estava tudo uma maravilha. Por isso mesmo que eu não vou entrar nessa aceleração de que, olha, acabou, eles vão dispensar, o correto é dispensar o Kirk Cousins. Será que ele desaprendeu totalmente de jogar? Será que não é um problema? Não sei, eu quero ver um pouco mais, ainda quero ver como vai funcionar com o Michael Penix. No jogo de ontem era pouco provável que a gente tivesse uma noção real do que é o Michael Penix, né? Porque a defesa dos Giants, por mais que fosse boa, o ataque não ia produzir nada e você ia ter uma tranquilidade, não precisar forçar passes, não ia ficar precisando se colocar em situação ruim. Michael Penix terminou com 18 de 27, 202 jardas e essa interceptação. O que acontece? Nesse momento os Falcons têm a liderança, né, com a mesma campanha, os dois times estão 8-7, Buccaneers e Falcons, só que os Falcons venceram os dois confrontos contra os Buccaneers, então o confronto direto está pro lado dos Falcons. Só que a sequência dos Falcons é mais chata. Semana que vem eles vão jogar fora de casa contra o Washington Commanders. Os Commanders que ainda sonham com a divisão e ainda tem uma expectativa de levar a NFC Leste, e é um time forte, né? Então, vamos lá, o favoritismo eu acho que está do lado da equipe de Washington, enquanto isso os Buccaneers vão jogar em casa contra os Panthers. Os Panthers que vem numa crescente, mas você jogando em casa contra os Panthers com essa urgência, é esperado que você faça o seu papel, né? Acho que o desafio dos Commanders é um desafio mais complicado do que os Panthers. Na última semana, os Falcons recebem os Saints, e aqui os Saints, para mim, um time que, né, já não tá querendo nada com a vida, e os Buccaneers jogam contra os Panthers. Então tem um jogo mais complicado, né? Os Panthers é mais difícil do que os Saints nesse momento, assim como os Commanders mais difícil do que os Panthers. Então, por mais que o controle da divisão da NFC Sul ainda esteja nas mãos dos Falcons, os Buccaneers têm um cenário que parece mais interessante, né? Quem controla o seu destino é a equipe dos Falcons, mas os Buccaneers têm tudo para ficar com a vaga. Essa é a minha sensação ainda, mas eu já errei numa, então não vou entrar em outra, tá? Buccaneers, grande derrotado desse final de semana. Derrotado também, os Eagles, grande vencedor. Washington Commanders venceu 36-33, um grande duelo que aconteceu lá na capital dos Estados Unidos. Uma vitória com várias alternâncias aqui. O jogo começa muito para o lado dos Eagles, mais de 100 jardas corridas pelo Saquon Barkley no primeiro quarto, 14-0, parecia que ia ser uma vitória sossegada da equipe dos Eagles, mas um lance muda bastante isso, que é uma concussão no Jalen Hurts. Hurts sai do jogo, entra o Kenny Pickett, consegue na sequência ali um passe para touchdown,
mas é o Kenny Pickett. A gente está falando do Pickett, né? Você tem bons alvos, ok, pode funcionar, mas quando depende um pouco mais dele, a leitura dele muda a dinâmica do ataque. Saquon Barkley terminou com 150 jardas, não correu tanto assim depois da saída do Hurts, porque muda o cenário, né? Você não coloca tanto medo mais com o seu quarterback. O Hurts é um perigo com as pernas também, tem mais entrosamento, tenho minhas críticas com relação ao Hurts, mas ele é mais quarterback que o Pickett e tomada de decisão é diferente aqui. Teve mais problemas na defesa também, perdeu gente, alguma queda ali nos Eagles, então uma derrota dolorosa, mas que se explica também por conta das perdas que foram acontecendo durante o jogo, seja por lesão, até por ejeção. O Sauce Gardner foi ejetado da partida, né? E a equipe dos Commanders conseguindo sobreviver depois de 5 turnovers. Foram 2 interceptações do Jayden Daniels, 3 fumbles perdidos e o time mesmo assim conseguiu vencer. Um pouquinho de agradecimento também à mão de pau do Devonta Smith, que soltou uma bola que poderia ter mudado o jogo ali na reta final, né? Mas tem esse mérito de Jayden Daniels levando o time, é um bom jogador, teve 5 passos para touchdown ontem, acho que retoma um pouquinho talvez da ponta, mas entra mais na briga pelo calor ofensivo do ano, 258 jardas passadas, 20 passes completados de 39 tentados e uma campanha da vitória importante, né? No momento que precisava de um touchdown para vencer o jogo, com poucos segundos no relógio, leva o time ali e consegue encontrar o alvo na end zone para conseguir o touchdown da vitória e manter a disputa. Tá com 10-5, 12-3 para a equipe dos Eagles. Pouco provável que os Commanders vençam a divisão, mas ainda assim está lutando e dá um passinho a mais, né, mais próximo de uma vaga para o Wild Card, melhorando também a imagem. Semana passada eu falei não gostei do jogo contra os Saints, a reta final ali foi muito ruim daquele jogo, e agora uma vitória mais maiúscula contra um adversário forte, um adversário de divisão. Então tem esses detalhes aqui que ajudam bastante a equipe dos Commanders, e os Eagles dão uma afastadinha dessa briga pelo Seed 1, porque agora precisam torcer por tropeços de Lions e de Vikings, que parece pouco provável. Então os Lions comemoram, o Lions um grande vencedor do final de semana, por conta dessa derrota dos Eagles e sua vitória sobre o Chicago Bears, fora de casa, com tantos desfalques, com tantos problemas, pegou um adversário fraco, fez a lição de casa, aliás, fora de casa, e venceu por 34-17, sem muitas dores de cabeça, conseguindo fazer umas brincadeirinhas ainda, inclusive com um fake fumble, touchdown muito legal ali, né? Que o Jared Goff, na hora que ele pega o snap, ele finge que ele tá perdendo a bola, que ele vai buscar, ele estica o braço aqui, o Jahmyr Gibbs salta como se estivesse indo recuperar um fumble, o Jared Goff faz o movimento contrário e encontra o Laporta livre na end zone. Foi um fake fumble combinado com o Ben Johnson, falaram que trabalharam essa jogada, então bem engraçadinha aqui nessa vitória para os Bears. Os Bears com muitos problemas, né? É difícil encontrar aqui. O Caleb Williams fez até uma partida ok, 26 de 40, 334 jardas, 2 passos para touchdown, mas é um time que fica devendo bastante. E o Gibbs fazendo um bom jogo também, 23 carregadas, 109 jardas, um touchdown um touchdown corrido, aliás, o Jameson Williams com um touchdown recebido, foi o principal recebedor, 143 jardas, um dos principais recebedores do final de semana, mas ele teve um touchdown de 82 jardas, isso aqui muda bastante de estatísticas. O Gibbs está naquela expectativa de poder contar com o Montgomery, né, o grande parceiro dele aqui. Talvez o Montgomery tenha chance no divisional. Mudou, a expectativa era de final de conferência, agora trouxe para o divisional. Vamos ver como é que a equipe dos Lions se recupera com tantos desfalques e com uma sequência que é complicada, porque na última semana vai ter jogo contra os Vikings que foram até Seattle e venceram os Seahawks 27-24 para se manter na cola, na disputa. Cara, você tá 13-2, semana 16 acabou e você não ganhou a sua divisão ainda, você não tem o Seed 1, tá tudo complicado porque o outro time tem 13-2 também. Assim, os Vikings, grande campanha, né, de Minnesota, vitória ontem fora de casa, o Sam Darnold com 3 passos para touchdown, grande atuação aqui do Justin Jefferson, 10 recepções, 144 jardas, 2 touchdowns anotados, muito obrigado, me colocou em uma final de fantasy, para eu chegar em uma final pelo menos, dos vários fantasies que eu tenho, uma eu cheguei graças ao Justin Jefferson, e tem que olhar o Seattle Seahawks,
não acabou a chance ainda. Ainda pode ganhar a divisão, pode vencer os Rams e ficar com o título da NFC Oeste, mas é pouco provável, porque é um time que na hora H, né, você teve ali o Kenneth Walker ontem correndo pouco, 8 carregadas, 31 jardas, foram 59 jardas corridas apenas, tudo bem, é uma defesa forte dos Vikings, mas aí você consegue uma conexão com Smith e Njigba, 8 recepções, 95 jardas e um touchdown. Tem jogador, tem qualidade nesse elenco, mas eu acho que o time está negligenciando demais. O pessoal fala que é pegar no pé do Gene Smith, mas, cara, né, lá no grupo de membros, inclusive, eu tava fazendo Red Zone, tem gente falando assim, olha aí, você fica pegando no pé do Gene Smith, 3 passos para touchdown, teve. Mas na hora H, na hora de, né, fazer... Ah, mas durante a temporada ele teve campanhas da vitória, sim, mas aqui é o momento. Semana 16 é a hora que você tem que brilhar, jogando em casa contra um adversário forte, você tem a chance de vencer o jogo, você tem que vencer, e ele acabou tendo interceptações, teve erros de leitura e entregou a paçoca, né? Cai bastante na conta dele o Gene Smith. Falei, no momento que você busca o Gene Smith porque sai o Russell Wilson, ok, quarterback ponte, vou pensar lá na frente. O cara foi bem? Nossa, que ótimo. Quarterback ponte meu pode me dar um sossego maior. Eu vou draftar um quarterback, vou pensar, vou planejar o futuro e esse cara aqui vai ajudar. Mas ele está sendo tratado como franchise quarterback. Né? Você não pensou num plano B, você está com o Gene Smith ainda, vai passando ano após ano após ano e você está com o Gene Smith sendo seu quarterback. Talvez você vai esperar acabar o prazo de validade do Gene Smith para depois ir atrás de alguém, então vai perder um tempo que tinha ganhado com isso. Situação complicada do Seattle Seahawks, eu não acho que vai ter chance sim, pode ser eliminado já nesse final de semana. Na quinta-feira teremos o jogo dos Seahawks contra o Chicago Bears. Mesmo que vença aqui, tem que torcer para um tropeço da equipe dos Rams no final de semana contra o Arizona Cardinals, que é pouco provável. Os Rams que venceram o New York Giants, New York Jets, lá no MetLife Stadium, 19-9. Não foi um grande jogo, não foi muito bom. O Matthew Stafford teve uma interceptação feia, não foi um jogo bonito, mas uma defesa adversária chatinha, né? A defesa dos Jets traz uma complicação ali. Esse jogo ficou arrastado um tempão com field goals, com erros para lá e para cá, né? Kyren Williams correndo bem, 23 carregadas, 122 jardas e um touchdown, mas só foi a equipe dos Rams foi conseguir um touchdown lá na frente, estava 9-9 o jogo e conseguiu com o Higbee, e aí vem aqueles erros tradicionais da equipe dos Jets, que, né, é um time completamente disfuncional, e os Rams estão com a faca e o queijo na mão, porque os 49ers já foram eliminados e os Cardinals também foram eliminados, perderam para a equipe do Carolina Panthers 36-30 na prorrogação. Tava conversando com o Ivo. Durante o jogo parece que ele estava fora de casa e foi a melhor coisa que ele fez, né? Lida com a família, vai lá, fica com a mulher, com o filho, aproveita. Não esquece os Cardinals, né? Mas assim, acreditava que ia ser eliminado no final de semana, quando ele perdesse para os Rams. Né? O Ivo volta depois e falou, não vi, vou ver agora. Depois ele volta com vários impropérios ali, com várias ofensas, todas muito bem direcionadas para a equipe dos Cardinals. Que time mole. Kyle Murray dá munição para os críticos, porque é a hora de ganhar o jogo grande, é mais uma final. A gente já falava disso aqui naquele jogo contra o Seattle Seahawks e mais uma vez ele fica devendo, ele não consegue colocar o time. A equipe dos Panthers deu muitas chances os Cardinals conseguirem a vitória. Se não tá um touchdown, vai vencer. E ele vai lá e erra e não consegue. Na prorrogação, tiveram a primeira posse, os Panthers entregaram um punt e não consegue ir adiante. Venceria com field goal, não consegue colocar o time em condições. Enquanto isso, os Panthers vão passando mais uma vez uma boa imagem. Bryce Young muito bem ontem, o Chuba Hubbard muito bem, né? 25 carregadas, 152 jardas e 2 touchdowns, inclusive o touchdown da vitória. Mas o Bryce Young, cara, passes bem posicionados, a conexão com o Thielen funcionando, 2 passes para touchdown, passes bem tirados ali e em situações em que a linha ofensiva vinha para a pancada, ele soltava no momento numa janela apertada e com a pancada chegando nele bem, tá? É um cara que evoluiu bastante a temporada. A gente não tá vendo os Panthers pensando em drafting, tá vendo os times querendo passar uma boa imagem. E hoje, o Bryce Young é um jogador que eu acho que o torcedor olha e fala assim, tá, esse cara merece mais uma chance, esse cara pode ser o futuro. Foi esse que a gente draftou. A imagem do ano passado é muito ruim, começo da temporada é muito ruim, mas evoluiu
Parabéns aqui ao Dave Canales, uma boa contratação para treinador, para desenvolver esse jogador e está desenvolvendo bem o Bryce Young com uma boa imagem nesse momento. Uma vitória, né, que serviu para acabar com a pretensão do Arizona Cardinals. Que time frustrante esses Cardinals aqui. Eu tinha expectativa de que eu poderia acertar esse palpite ousado de que os Cardinals chegariam para os playoffs. Indo para a AFC, falar do Buffalo Bills, venceu o New England Patriots, segue na luta pelo seed 1, situação complicada, tem que torcer por 2 derrotas dos Chiefs, mas ainda estão lá, apesar de uma atuação mais ou menos contra os Patriots, esperavam um atropelamento aqui. Esperava um atropelamento e olha que quase o tiro saiu pela culatra, desfalques na defesa dos Bills, sem o Milano, sem o Hamlin, com algumas perdas, mas eu acho que não se justifica. É uma defesa que nas últimas semanas entregou muitos pontos e dependia do seu ataque produzir pontos. Os Patriots ontem começaram o jogo abrindo 14-0, controlando a posse de bola. É aquela, não vou para trocação com você, vou pontuar com a minha posse, mas vou te tirar de campo rápido, né? E eu vou ficar aqui, eu vou gastar. Então era, cara, cada campanha muito longa, terminando as 2 primeiras com touchdown. Belíssimo passe do Drake May para o Booty, uma conexão muito interessante. Muda o cenário, porque os Patriots são um time mais fraco e sai justamente nos erros, né? Segundo tempo tem um fumble no Stevenson que vira um field goal, e aí depois tem um passe para trás do Drake May, acho que buscando o Stevenson também, não lembro exatamente se foi o Stevenson mesmo, mas que é um passe para trás e ele dropa e esse passe fica livre, aí a defesa vai lá e recupera para anotar o touchdown, recupera dentro da end zone. Isso aqui são 10 pontos que mudam o cenário dos Patriots. Os Patriots lutaram até o finalzinho, marcaram um touchdown nos minutos finais, foram pro onside kick, tinha tempo para pedir, mas os Bills deram conta do recado, né, para garantir essa vitória. Passou uma boa impressão na equipe dos Patriots, uma derrota, acho que o torcedor não fica tão bravo desse jeito, mas eu não sei, eu coço a cabeça um pouquinho dos Bills, né? Apesar de ser um vencedor, tá na briga ainda, tá sonhando, o time, você fica coçando a cabeça. Eu gosto bastante, esse ataque tem que funcionar sempre muito bem, porque a defesa vai entregar. E como é que vai ser isso aqui lá na frente? Né? Porque você vai ter jogos complicados. Você pode encarar uma equipe do Cincinnati Bengals nos playoffs, já na rodada de wild card. Ou então que seja o Denver Broncos, que é um adversário chato, um adversário que tem uma defesa forte. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui os Bengals vencendo o jogo contra o Cleveland Browns, 24-6, e está com 7-8, mas está sonhando ainda. Confronto direto contra os Broncos, como eu falei, pode chegar, pode ficar com esse seed 7. E aí? Você vai para a trocação mesmo com o Chase, com o Burrow? O Burrow ontem com mais uma atuação com 3 passos para touchdown, mais uma sequência, 7 jogos seguidos com 3 passos para touchdown, né? Tem uma conexão correndo bem também com o Chase Brown, a conexão com o Jamar Chase, e é um time que não vai se assustar com o palco dos playoffs. Vitória de ontem dos Bengals não foi nada maravilhosa contra o Cleveland Browns, aquela situação de que sim, o pior quarterback do Cleveland Browns é aquele que vai ser escalado, né? Não é que ele é o pior, mas se aquele que jogar vai ser ruim. Né? O Jameis Winston tinha o entretenimento, mas entregava a paçoca. O Dorian Thompson-Robinson só entregou a paçoca sem entretenimento. Teve ali um ou outro momento, né, que buscou algo a mais. Mas 2 interceptações no jogo, 20 de 34, 157 jardas. É muito ruim a equipe dos Browns. A defesa até deu um trabalhinho, o ataque não conseguiu fluir também os Bengals. Só no final que consegue tirar, né, a chance de qualquer surpresa ali. Boa atuação da defesa do Cincinnati Bengals, mas contra uma defesa, contra um ataque ruim, que é do Cleveland Browns, conseguiu interceptações, conseguiu encontrar algumas jogadas interessantes nessa defesa, mas o adversário é bastante fraco, então não passa essa imagem toda. Quero ver agora esse confronto contra os Broncos, e a última semana é contra os Steelers, tá esperando, tem chance ainda, por tudo que não fez, por tudo que fez de errado durante toda a temporada, chegar na semana 17 pensando em playoffs ainda já é uma vitória para os Bengals. Quem também sonha é a equipe do Indianapolis Colts, vitória por 38-30 contra o Tennessee Titans, os Titans também naquele cenário, o pior quarterback é aquele que vai ser escalado, sai o Will Levis, entra o Mason Rudolph, o Rudolph vai lá, 3 interceptações, todas elas ajudando muito, no começo é muito bom do Rudolph, faz passe para touchdown, olha só, começa bem aqui, nós vamos vencer esse jogo, hein? Sai vencer no primeiro quarto por 7-0, depois toma 24 pontos seguidos no segundo quarto, né? E aí tem
tomou 30 pontos sem resposta depois de sair na frente. Busca um desesperinho ali no final do jogo, acho que aliviou um pouquinho a equipe dos Colts e achou que estava garantida a vitória, sofre um pouquinho, deixa a diferença em apenas uma posse mais uma vez, mas parecia, acho que esse placar é bastante enganoso. O Indianapolis Colts teve certo controle, muito graças aqui ao Jonathan Taylor. Se destacou, 29 carregadas, 218 jardas corridas, 3 touchdowns, se redimindo da besteira enorme que fez na semana passada, quando soltou a bola antes de entrar na end zone. É um dos grandes vencedores do final de semana, porque conseguiu até brincar com o fato ali, no primeiro touchdown que ele corre, touchdown de 65 jardas, touchdown de 70 jardas, aí ele corre, ele chega lá e abraça e fala, não vou soltar essa bola por nada, né? Então, uma boa atuação. Tá certo que não se redime, porque se tivesse vencido a semana passada, a condição da equipe dos Colts era outra. As chances de playoffs eram melhores se tivesse vencido o jogo da semana passada. Então, acho que não apaga, mas dá uma amenizada aqui com uma boa atuação do Jonathan Taylor, que foi o cara que moveu esse time contra um adversário fraco. Né? A equipe dos Titans é bastante ruim. Quem ainda tem chance também, que está com campanha 7-8, é o Miami Dolphins. Mas tem chance mesmo? Né? Não sei. Cada vez que eu vejo os Dolphins, eu fico com uma impressão pior sobre o trabalho do McDaniel. Não gosto. Eu acho que tá ruim lá. Tá? Vitória por 29-17 contra os 49ers, que já entraram em campo eliminados, sem chances de playoffs. Uma atuação ruim do Brock Purdy ontem, né? No momento final ele ficou devendo mais uma vez, eu acho que vai tirando um pouquinho mais, alguns milhões do contrato que ele deve ganhar nessa off-season. O que eu falei, ontem um time tão, assim, o Deebo Samuel acabou fazendo uma partida interessante, apareceu bem, fez recepções, 9 targets, 7 recepções, 96 jardas e um touchdown. No momento que já não serve mais para nada, né? George Kittle foi o principal recebedor, 106 jardas. Não foi legal. Os 49ers foi só uma síntese do que é essa temporada, mas também não gostei tanto assim da equipe dos Dolphins. Uma grande vitória, mas, sabe, alguns momentos, alguns drops ali com o Tyreek Hill. O Tyreek Hill foi alvo de 7 passes e teve 3 recepções apenas para 29 jardas, anotou um touchdown. O time jogou sem o Jalen Waddle, mas não me encanta, né? Acho que dos Dolphins é o time que eu menos espero. Tem um calendário fácil, tem Cleveland Browns, tem os Jets, dá para sonhar com 2 vitórias. Então, se alguém bobear lá na frente, mas se eu fosse apostar em um desses 3 times que ainda sonha, né? Bengals, Colts e Dolphins, talvez a ordem fosse essa mesmo. Os Bengals, por ter o confronto direto. Os Colts podem se aproveitar uma bobeada aqui, né? Contam com uma vitória dos Bengals e depois surpreendem no final. E a equipe dos Dolphins, tem chance matemática, mas eu não vejo chance dentro de campo. É um time que eu não gosto de ver. Assim como não foi bom de ver a vitória dos Raiders sobre o Jacksonville Jaguars, 19-14. 2 times bem ruins mesmo. Uma vitória que, atrapalha. O torcedor dos Raiders já estava contando com o Shedeur Sanders ali, quem sabe com a pick número 1 ou a pick número 2. E agora vai cair no draft. Vai cair aqui, né? Lógico, o Aidan O'Connell não está pensando no draft, não está pensando no seu substituto. Quem quer vencer jogos, venceu contra um Jacksonville Jaguars, que nossa senhora, horroroso mesmo. O jogo foi ruim, né? Teve um momento ou outro, um brilhinho aqui ou lá, o Bigsby com drop, com fumble, aliás. Triste só pelo Brian Thomas Jr., né? Teve uma recepção de 62 jardas para touchdown, 132 jardas no total em 9 recepções. Esse TD num passe do Mac Jones que ele vai lá e consegue em profundidade, mas no geral a equipe dos Jaguars, eu não sei o que vai acontecer, que o Doug Peterson está fazendo lá ainda, mas vai garantindo uma boa posição de draft, as duas equipes com 3-12 e o New York Jets nesse momentão, os Giants, tranquilões com a first pick e a tendência é que eles levem a primeira escolha geral do draft. É isso, pessoal. Vou terminar aqui e viajar, mas fica ligado no canal que aparece. Entra também lá no grupo do Amigo Ligado, faça parte do nosso clube de membros, entra no grupo no Telegram que a gente vai conversando nos próximos dias. Espero que vocês tenham um ótimo, Feliz Natal e até a próxima.